Já estamos de volta com o Hora Geral nessa terça-feira. Muito obrigado pelo carinho, pela paciência, né? Por que não? E também pela sua participação no 3041-6777. Eu quero lembrar que você, telespectador, durante o mês de março pode participar da promoção da Renova Equipe. São 2 horas de beleza e bem-estar. Lógico, todos nós merecemos, e as mulheres mais ainda. Então, que tal presentear alguém especial? É muito fácil, é só ligar 3041-6777 ou mandar um e-mail para o horageral@estoucomvocê.com.br. Nesta sexta-feira teremos mais 2 sorteios, tá bom? Agora quero falar um pouco sobre a nossa convidada, a doutora Márcia Faria Rodrigues, ela que é pediatra. Tudo bem? Prazer em recebê-la mais uma vez. Prazer meu, eu estava com saudade já. É mesmo, né? Algumas entrevistas, tanto no rádio, na TV. Verdade. Eu fiz questão de convidá-la porque, além da doutora Márcia ter, assim, ser conhecida aqui na nossa região, explica de uma forma bem direta. Tem uma particularidade, durante o programa eu vou lembrar que uma vez a doutora Márcia comentou no programa que eu achei fundamental, que é mais ou menos o que é prioridade para o filho, né? E ela, às vezes, lembro. E é legal porque, às vezes, com um profissional da área da saúde, quando ele toca no assunto, eu acredito que ele tenha que, como propósito, fazer uma reflexão dos pais. E isso é fundamental. Agora, vamos a algumas perguntas iniciais, até para provocar a participação do telespectador no 3041-6777. Até que idade eu levo o meu filho ao médico pediatra? Então, a pediatria é a especialidade médica que trabalha com o ser humano em crescimento e desenvolvimento. Então, enquanto houver crescimento e desenvolvimento, é o pediatra que cuida. Portanto, desde a vida intrauterina até o final desse desenvolvimento, que costuma ocorrer por volta dos 18 anos. 18? 18. Aí nós temos os pediatras especialistas em cada fase desse desenvolvimento. Sim. Por exemplo, o neonatologista, que é especialista no bebê recém-nascido. E no meu caso, que sou especialista em adolescente, ou seja, especialista no final desse desenvolvimento. O que é interessante, as pessoas pensam, meu filho já está com 13 anos, não precisa ir mais no médico, ele já está crescidinho, não precisa ir mais no médico pediatra. E às vezes falta um pouco de informação. Lógico que essa informação eu já tinha, até porque eu tenho um filho, ele tem 17 anos, a menina tem 13 anos, a gente ainda leva no pediatra. E é interessante, inclusive é um amigo seu, que é o doutor Rui Pupo, um médico que tem um carinho muito especial, mandar até um abraço para ele. E ao mesmo tempo, ontem nós estávamos conversando, tinha uma discussão com relação à falta de médico pediatra, doutora Márcia. Por quê? Então, o que acontece? Você sabe que tem um estudo brasileiro que 80% das crianças em idade escolar, na idade dos seus filhos, Sim, fazem mais de 2 anos que não vão ao médico. 80%? 80%. Veja bem, não vale pronto-socorro porque quebrou o braço, tá? Não vale dermatologista por causa da acne. Médico no sentido de assistência formal à saúde. Porque o dermatologista, ele vai ver a pele, vai ver a acne, vai ver aquela queixa. O médico do pronto-socorro vai ver aquela queixa e não vai ter uma assistência formal. Ou seja, aquilo que o pediatra faz, né? Está comendo, como é que está indo na escola, está fazendo atividade física, está crescendo normalmente, o peso está adequado para a altura, auscultar coração, pulmão, ver prevenção de determinadas doenças, como você falou no caso das enchentes, né? Prevenção é tudo, né? Então, esse é um dos motivos, quer dizer, o pediatra, na nossa cultura, ele é desvalorizado. Enquanto um médico do trabalho, por exemplo, né? Você obrigatoriamente tem que passar no seu médico do trabalho todo ano, senão você não pode continuar trabalhando. Então, você tem um exame periódico. Periódico. Você tem crianças que as mães levam certinho, os bebês até uns 2, 3 anos, até os 5 anos mais ou menos, um pouco menos, as mães levam de forma correta. Quando você passa a trabalhar, você vai no médico do trabalho. E o meio do campo aí, que é 20% da nossa população aqui em Santos, você viu pelos números do HPV, uma quantidade enorme, né, de adolescentes, estão sem assistência formal à saúde. Então, o pediatra não é valorizado. E tudo que não é valorizado cai de valor financeiro também. Então, já há uns 20 anos, desde a época que eu me formei, quando eu me formei, sobravam vagas na residência de pediatria da USP, que foi onde eu me formei. Você vê, a melhor faculdade de medicina do Brasil, a melhor residência do Brasil. Sobravam vagas. E sobravam vagas, naquela época. Por quê? Porque já naquela época houve uma desvalorização do pediatra e uma valorização das carreiras cirúrgicas, ou das carreiras que têm procedimentos como a dermatologia, a cirurgia plástica, a otorrinolaringologia,
enfim. Essa seria mais rentável para alguns médicos que mais optam... rentável, exatamente. Você investe muito na sua faculdade, fica pelo menos 8 anos dentro de uma faculdade, né? Se forma lá com quase 30 anos. Meu filho tem 28 anos, é R3 de otorrinolaringologia e ainda vive de bolsa, né? Tem que se dedicar exclusivamente ao estudo. Ou seja, é natural que quando ele sai, ele queira pelo menos recuperar aquele investimento, né? Então, foi isso que aconteceu com a pediatria. Então, tem como reverter isso? Tem, eu acho que já está começando a reverter. Porque eu vejo o médico pediatra como professor. Exatamente. Entendeu? É exatamente o que está acontecendo. Esse desmerecimento de uma classe tão importante, porque como é que eu vejo o pediatra? Eu sou jornalista. Pediatra é aquele que cuida da formação dos seus filhos, das crianças, olha a importância. E o professor é aquele que te ensina a escrever, a ler, a interpretar um texto, a assinar o seu nome. Sabe quanto ganha um professor no Canadá, professor primário? Nem imagino. $4.000 canadenses. $4.000. Aqui no Brasil não chega a R$1.000. 12, 13 mil reais, mais ou menos. Aqui no Brasil não chega a R$1.000. Então, assim, a valorização desses profissionais, né, que vai fazer com que as pessoas vão trabalhar os melhores naquela profissão. Lógico. Os melhores. E é isso, né? E hoje a gente quem está sendo professor, alguns, claro, porque gostam, né? Eu fui fazer pediatria porque eu sempre fui apaixonada, você sabe disso. Mas só quem faz hoje é quem tem uma paixão realmente muito grande. Está melhorando. Por que está melhorando? Por causa dos hospitais. Então, hoje, nós temos os plantonistas de UTI, principalmente, quer dizer, com a evolução da medicina, com a complexidade da medicina, cada vez mais bebês nascendo prematuros, com uma série de problemas. Então, as UTIs estão se multiplicando e levando vagas, então, para esses pediatras trabalharem nos hospitais. Que tem uma outra vantagem, você não tem que pagar aluguel, que é caríssimo, principalmente na nossa região, condomínios caríssimos, né? O meu condomínio aqui em Santos é 3 vezes mais caro do que o do meu filho em São Paulo, por exemplo, né? Num prédio mais ou menos. Essa é uma outra realidade, né? E mais funcionário, telefone, impostos, enfim. É uma despesa muito grande para o pediatra manter um consultório para ganhar muito pouco. Então, ele acaba preferindo o quê? Ambulatórios e hospitais. Então, nós até temos pediatras, estamos voltando a ter, eu tenho alunos que fizeram pediatria, que estão muito bem formados, mas que não atendem em consultório. Eu fiz questão de conversar sobre esse tema com a doutora Márcia, até porque o tema principal seria HPV. Seria não, será. Mas com relação ao médico pediatra, me traz essa preocupação, porque eu me lembro, o secretário de saúde, antes do atual prefeito Bira, ele chegou a colocar faixas em São Vicente, pedindo médicos pediatras. Precisa-se de médico pediatra em São Vicente. E a gente observa que aqui em Santos essa realidade não é diferente, principalmente nas policlínicas. Mas pediatra, aí na questão da prefeitura tem outro problema. Eu era concursada na prefeitura de Peruíbe, por exemplo. Tá? E o problema é que eu saí de lá não era salário. Pagava bem, se comparado? Não, pagava razoavelmente bem, não é a questão salarial. E qual era o problema? A condição de trabalho? Exatamente. Então, a gente que é pediatra, você conhece o Rui muito bem, sim, né? O pediatra é coração, o pediatra gosta de criança e não suporta ver determinadas coisas, dói demais, entendeu? Dói num determinado ponto que você desiste. Então, eu atendi em Peruíbe, num plantão de 24 horas, é verdade, 150 crianças. Num plantão? Em um único plantão. E eu vi, no dia que eu saí de lá, minha vontade era de chorar, porque eu vi as mães falando assim, como assim, doutora, a senhora vai embora? Eu falei assim, vou embora. Mas por quê? Eu falei, porque eu não suporto mais. Mas aí eu vou pegar o lado sentimental da doutora Márcia. Não tinha como abrir a boca, falar com o prefeito, Cansei de abrir a boca, fiquei 2 anos brigando com todo mundo. Não adiantou nada. Não adianta absolutamente nada. Absolutamente nada. Porque o que eu vejo, doutora Márcia, é que tem verba, tem dinheiro. Eu não sei o que falta vontade política. Prioridade. Falta prioridade, entendeu? Então não adiantava absolutamente nada. E além de ficar, então, aquilo que você falou do pessoal batendo no pessoal do pronto-socorro. Né? Então, como se eles fossem ocupados. Eu era sozinha. Então, por exemplo, eu estava atendendo na porta, aquelas crianças estão chegando com febre, vomitando e tal. Aí começava a nascer uma criança na maternidade. Eu tinha que abandonar a porta e correr para o centro cirúrgico. Não, para acompanhar o parto. Esperar o bebê nascer. Para né? depois voltar para a consulta. Para depois voltar para a consulta. Quando eu voltava, tinha fila. 2 horas de fila acumulada. E as mães xingando e brigando, enfim. Eu saí porque uma hora eu ia matar alguém. Eu ia matar alguém sem querer. Porque... Pelo instinto, né? De não saber o que faz sentir. Não, pelo cansaço. Porque você ia ver uma criança, uma daquelas com febre, era uma meningite, por exemplo, e eu não ia conseguir... Um grande número de pessoas para atender. Eu não ia conseguir detectar aquele caso grave no meio daquelas crianças. Entendeu? Agora, essa realidade que a doutora Márcia falou de Peruíbe não é diferente em cidades aqui próximas.
como Guarujá, como Santos. É muito difícil. Que a gente observa a carência do médico pediatra. É muito difícil, muito difícil. Bom, vamos ver agora com o novo ministro da Saúde, que é o Arthur Quioro, que é um médico aqui da região. Eu espero que nesse posto agora como ministro ele possa ajudar a melhorar a questão da saúde. A par desse assunto, ainda no tema saúde, eu vejo que a distribuição da vacina contra HPV é um ganho para o setor de saúde do nosso país. É um ganho, mas tudo demora demais, né? A gente está fazendo essa vacina desde 2006. O pessoal chegava e falava assim, nossa, vacina nova de HPV. Eu falei, vacina nova de HPV? Fazem 8 anos que eu trabalho com ela na clínica. Meus filhos estão vacinados há trocentos anos. Agora, em 2014, que se tornou, seja público. Exatamente. Então, em média, uma vacina leva 15 anos para ser introduzida no setor público. 15 anos. Essa levou 8 anos. A vacina de catapora, por exemplo, tem desde 1998. Foi introduzida esse ano. Quantos anos? Então, você faz a média aí. Em geral, 15 anos para ser introduzido. Então, demora muito. E outra coisa, né? Além de demorar, você viu qual é o esquema que vai ser utilizado, né? A vacina normalmente é uma dose agora, uma outra depois de 2 meses, daqui, e a outra depois de 6 anos. meses. 6 meses. 6 meses. Só que o governo ia vacinar só até 11 anos. Para conseguir vacinar até os 13 anos, eles mudaram o esquema de dose das vacinas para conseguir atender mais crianças. Então, a primeira dose vai ser agora. A segunda dose, que na bula diz aos 2 meses, vai ser feita daqui 6 meses. Isso. E depois 5 anos. E a terceira dose, que seria daqui 6 meses, só daqui 5 anos. E isso não pode prejudicar o efeito da vacina? A vacina vai ter um efeito muito bom quando a criança tomar a terceira dose. Então, ela vai ter em torno de 18 anos. Agora, foi divulgado ontem na Secretaria de Estado da Saúde o balanço. Em uma semana, aqui na Baixada Santista, já tem 6.500 meninas entre 11 e 13 anos imunizadas contra o HPV. Já em São Paulo, o número, lógico, sobe para 186 mil. Maravilha. A aceitação foi excelente, muito boa, né, no sistema público, né? As mães que não têm condição de vacinar os filhos no sistema público precisam se vacinar da mesma maneira. Tem que se vacinar. Os meninos também precisam se vacinar. Mas, por enquanto, a vacinação é só para as meninas? No governo, sim. Gratuitamente, sim. Agora, nas clínicas particulares... Não tem limite de idade. É que nem meningite, por exemplo, Douglas. O governo vacina meningite, meningocócica, só até os 2 anos de idade. Você tem um filho de 11 anos e não vai tomar vacina de meningite? Outra coisa, em cima desse lado, desse dado, doutora Márcia, tem um outro aspecto. A gente se preocupa com a carteira de vacinação até os 5, 6 anos, depois a gente esquece. Não deveria ter uma obrigatoriedade, até na fase adulta ou ao término da adolescência, que houvesse um acompanhamento com relação a aquele abandono médico que eu lhe falei sobre os escolares que fazem 2 anos que não vai... Isso. Teoricamente, quem olha é o pediatra, entendeu? Quer dizer, se você levar periodicamente ao pediatra, o pediatra vai olhar essa carteirinha. E ele tem ali... Mas o pediatra olha. O problema paciente. É essa criança chegar no pediatra. As mães não levam crianças maiores periodicamente ao pediatra. Agora, eu vou entrar naquele aspecto que uma vez a doutora Márcia acabou relatando numa entrevista. Será que os pais, por causa das muitas atividades, não colocam como prioridade os filhos? Não é uma culpa com os pais, mas é um relato? Será que os pais... não dá tempo, amanhã eu vejo, você está bem, menino, não enche o saco. Ou seja, não falta mais atenção dos pais com relação aos filhos? Falta muito. Hoje em dia eu vou te falar que tem muita avó criando filho. Criando neto, né? Que é um segundo filho, né, praticamente. Claro, eu acho que é normal que os pais e as mães trabalhem, eu acho que é normal que eles tenham que levar o dinheiro para casa, eu acho que a vida hoje não está fácil. Aquilo que você falou, a gente não vai ficar esperando que o governo nos dê as coisas, nós temos que ir atrás, não é verdade? Mas eu vejo mães que vão avós que vão levar no consultório e que são as mães que cuidam, porque a mãe mandou a listinha de coisa, de perguntas para fazer. De perguntas para fazer, não é? Mas eu vejo outras mães que eu chego lá, a criança está com diarreia, por exemplo. Aí eu pergunto para a mãe, quantas vezes ele evacuou hoje? Ela vira para a mãe dela, para a avó. E pergunta. Você sabe, mãe, quantas vezes foi no banheiro? O que teu filho almoçou? O que teu filho comeu? Mãe, o que você comeu na tua avó hoje, filho? Quer dizer,
não está interessado em saber o que o filho está comendo, o que está acontecendo. Aí uma questão, lógico, de comportamento e de um século XXI muito competitivo. Mas as pessoas, elas não podem deixar de lado o amor natural que a mãe, especificamente, não vou nem colocar os pais, a mãe tem com a sua cria. E aí, doutora, a gente vê o quanto que os animais, nesse ponto, nos dão aí uma lição, se comparado aos racionais que somos nós. É verdade. Precisamos melhorar. Precisa melhorar esse ponto. Claro que tem mães maravilhosas, sim. Mas infelizmente nós temos mães que sequer querem amamentar, né? Sequer querem ter um parto normal, porque não querem, né? Não querem porque nós tivemos uma geração anterior à nossa aí, né? Não, assim, posterior à nossa, na verdade, um pouquinho mais novinho que a gente. Muita repressão, né? Não, de ser muito mimada, entendeu? As mães, eu vejo as mães de cerca de 30 anos... Como o Samitiba falou, isso é um reflexo do regime militar que nós vivemos, ou seja, são filhos que viveram, são os pais que viveram na época do regime militar e depois do regime, que é quando começou a democracia, deram tudo, porque eles não tiveram quando eram menores. E essa geração aí que virou mãe. Exato. E essa geração que virou mãe não está preparada para ser mãe, porque ela está preparada a receber e não a dar. É exatamente o que o Samitiba fala. Domingo, a gente parou no semáforo aqui perto, estava eu e minha esposa no carro, ela falou assim, eu acho que o menino é filho dela. É quase da mesma altura. A menina devia ter uns 13, 14 anos e a criança devia ter acho que uns 6. E eu percebi porque ela estava de mãos dadas e na hora de atravessar a rua, ela pegou a criança no colo. Você percebe quando é mãe, né? Pegou ele no colo, quase a mesma altura, e atravessou e depois colocou ele na calçada e continuou de mão dada. Mas pode ser irmãos, porque eu criei meus irmãos bastante, viu? Mas a gente observa na expressão. Ela pode ser também. Eu era quase mãe dos meus irmãos, te falar. Mas não existe ainda muitas mães que são... Adolescentes existe, mas está melhorando muito, mães precocemente? Né? Tem, mas... Até com a informação da camisinha, dos métodos contraceptivos. Tem. Inclusive, quanto mais baixa a renda, a gente fala, quanto pior, né? Como você estava falando, né? Triste. É triste. Doutora Márcia Rodrigues, médica pediatra, aqui no Hora Geral, um rápido intervalo, tem perguntas, muitas perguntas, mas a doutora Márcia vai responder de uma forma bem objetiva. Já eu volto com o Hora Geral.